Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 13 de novembro de 2017 no nosso costumeiro chat. Eu tô vendo que eu estou com a Carolina, né? Se eu tiver mais alguém, vão fazendo perguntas porque eu tenho várias perguntas para responder aqui no dia de hoje. Lembrando que sempre vocês podem mandar perguntas pelo SBPI, né? sbpi.org.br, né? Então, se vocês não estiverem aqui, vocês vão entrar no canal do YouTube e vocês podem tanto postar lá embaixo no link, não é isso? Como também nos comentários, vocês podem fazer perguntas, como mandar no sbpi@sbpi.org.br que encaminham a pergunta para mim, tá bom? Eu recebi várias perguntas, não é? Assim, eu acho super interessante. O pessoal manda muita pergunta de Jung, Freud e regressão. Às vezes eu acho que não, parece que não tem mais nada, mas tem. E de hipnose, né? Tem muitas dúvidas nessas coisas. E eu tô aqui para responder, para tirar dúvidas de vocês. Então alguém me perguntou assim, o que significa sincronicidade para o Jung? Bom, sincronicidade, o que é uma coisa sincrônica? É uma coisa que acontece uma aqui e outra aqui, e elas têm sincronia no que elas acontecem. Jung dava o seguinte exemplo, vamos ver se vocês entendem. Se você que me perguntou entende. Jung dizia assim, um dia eu tive um sonho, eu sonhei com um peixe. Aí eu acordei e a minha filha veio na minha cama com um desenho sobre peixe. E aí, na hora do almoço, a minha mulher me serviu peixe. E eu fiquei muito admirado com aquela sucessão de fatores falando de peixe. Então, o Jung, depois ele descobriu o que significava esse peixe para ele. Mas o que ele descobriu? Uma sincronicidade. E aí ele se perguntou, será que essas coisas sempre ocorrem e eu não percebo? Ou elas ocorrem de uma maneira maior, então por isso eu percebo? E aí ele entendeu o quê? Que as coisas acontecem do jeito que devem acontecer. Então, por exemplo, do mesmo jeito que Freud falava do determinismo psíquico, Jung vai falar da sincronicidade. Ou seja, é como se as coisas já estivessem no destino. Eu vou encontrar aquela pessoa ali na rua, que eu já não vejo há 20 anos, porque essa pessoa vai resolver um problema que eu tenho no banco. Então ele chamava isso de sincronicidade. Isso já estava para acontecer. Ele não explicou exatamente como é que isso funciona do ponto de vista científico, mas ele verificou que isso ocorre. Então, assim, às vezes você pensa numa pessoa, ou tem um pensamento, encontra com a pessoa, e a pessoa diz, eu também pensei em você. E Jung chamava isso de sincronicidade. Por que eu estou num shopping que desmorona e eu sou a única pessoa que não morre? Por causa da sincronicidade. Tem um filme, Bruce Willis, é esse o nome? Aquele que fez Duro de Matar? Mas ele fez um filme junto com o Samuel L. Jackson sobre que era o Lee Jackson, era um negro que vivia quebrado. É Corpo Fechado. O filme Corpo Fechado. Assistam o filme, até vou colocar aqui. O filme Corpo Fechado. Por que no Corpo Fechado? O que ocorre no filme Corpo Fechado? O ator, o Bruce Willis, era aquele que fez Duro de Matar. Como é que é o nome dele? É Bruce Willis? Então, ele, no filme, acontece um acidente de trem, morre todo mundo menos ele. E aí ele começa a perceber que ele nunca fica doente. E o Samuel L. Jackson, pelo contrário, ele já nasce com uma doença nos ossos em que ele vive quebrado. Então é uma espécie de sincronicidade. Por que o outro não morre e o outro vive quebrado? Eu te recomendo, a você que me fez a pergunta sobre sincronicidade, assistir o filme Corpo Fechado, para você entender e todos vocês que queiram entender um pouco mais do Jung, assiste o filme Corpo Fechado. A mesma coisa, vocês podem assistir o filme Os 12 Macacos, que é super interessante, que é do Bruce Willis também. Então, Os 12 Macacos também é um filme que vai
falar de coisas junguianas. Os 12 macacos, não é? Então, estão aí 2 filmes para vocês assistirem, Corpo Fechado e Os 12 Macacos, onde você vai entender a sincronicidade do Jung. O Jung é um cara extraordinário, né? Em termos de... O próprio Matrix, né? O filme Matrix é muitíssimo bem explicado pelo Jung, né? O Feitiço de Áquila. Então são filmes que se vocês quiserem, depois eu passo uma relação de filmes em relação à teoria freudiana e junguiana. Qualquer autor, eu tenho uma série de filmografias, assim como eu mando muitas vezes livros, né, para vocês lerem. E são filmes que vocês seguramente encontram no Netflix, no YouTube, não é? São filmes hoje já com direitos autorais para qualquer pessoa acessar, tá? Então eu acho que foi a Tereza, porque a Tereza que me faz sempre essas perguntas, né? Então assim, ela também me perguntou, além da sincronicidade, o que era a individuação para o Jung. Bom, muita gente acha que individuação é assim, eu me torno uma pessoa adulta individualizada dos outros. Não. A individuação é uma coisa interna. Aliás, o Jung, quando foi fazer a individuação dele, gente, sabe o que ele fez? Olá, Carolina, tudo bem? O Jung fez o seguinte, lá na Suíça, ele construiu uma casa de pedra com as próprias mãos dele. E depois ele morou 7 anos sozinho dentro da casa para fazer a sua individuação. Isso quer dizer o quê? Que ele foi buscar, assim como o Freud fez autoanálise, ele também, mas da forma dele. Então, ele, além de interpretar os próprios sonhos, ele morou nessa casa onde ele fazia meditações, onde ele procurava o self, que também é uma teoria junguiana. Ele buscava o self, a sombra, o arquétipo, todos os nomes junguianos. Então, ele fez a sua individuação buscando a si próprio, não é? Não só como Freud, que fez autoanálise, mas ele buscou a transcendência. Né? A física quântica. Ele não falava o nome física quântica, mas ele procurou transcender a alma além da psique, que seria a metapsicanálise. Não é que Freud já tinha falado. Além da psique, o que nós, seres humanos, viemos fazer aqui nesse planeta? Então, quem sou, aonde estou e por que estou? Jung, fazendo essas perguntas a si próprio, acabou criando a individuação. E a teoria junguiana chega a ser maior que a teoria freudiana. Né? Os autores são muito interessantes, né? Lacan faz uma releitura de Freud e depois a gente tem o Reich, que, nossa, eu tenho até uma pergunta aqui, a aluna me perguntou o que é a terapia reichiana. O que é terapia reichiana? Bom, Reich, Freud médico, neurologista. Jung, médico psiquiatra. Reich, médico psiquiatra. Olha que interessante, né? 3 médicos. O Freud atende no seu consultório tanto o Jung quanto o Reich. Briga com os dois e cada um vai criar a sua sociedade psicanalítica. O Freud fica na dele, o Jung vai criar a sociedade psicanalítica junguiana e o Reich vai criar a sociedade psicanalítica reichiana. Ou seja, cada qual na sua psicanálise, e nós aqui da Integrativa procuramos fazer as pazes entre os 3, se é que é possível. Muito bem. Então, você me perguntou o que é a teoria reichiana. Ela é muito complexa. Mas o Reich, diferente do Freud e do Jung, ele diz o seguinte, que as neuroses não estão só na energia ou na psique, elas estão no corpo. Então, o Reich vai dizer que o nosso corpo ele fala conosco expressando as nossas neuroses. Mas o Reich não está falando isso a forma como a gente anda, nem como nós nos vestimos. Mas sim como os nossos ossos se desenvolvem. Né? Claro que ele leva em consideração também a questão da genética. Mas é muito interessante, porque ele fala de fisiognomonia. Ou seja, a conformação física de acordo com a neurose de cada um. E depois vai falar de uma energia completamente diferente da que Freud e Jung falavam. Ele fala de energia orgânica. Energia orgânica. O que vem a ser energia orgânica? É uma energia
que não está propriamente nascendo no corpo humano, mas vem de fora, vem do sol. Né? E ele construiu a caixa orgânica. Por acaso eu tenho uma caixa orgânica. E nessa caixa orgânica as pessoas ficam lá dentro reequilibrando toda a sua energia. Reich criou a caixa orgânica, criou a máquina de fazer chover. Eu já vi todos esses aparelhos, isso realmente funciona. É incrível o trabalho do Reich. Boa parte dos psicanalistas ortodoxos, aliás, todos detestam o Reich. Eu sempre digo, o cara já morreu, ninguém conheceu o cara e não gosta do cara. Para se conhecer uma teoria é preciso entender a teoria, ser submetido a uma análise e aplicá-la. Então o Reich, ele foi um dos psicanalistas que mais produção literária teve, porque ele escreveu sobre sexo, um livro chamado A Função do Orgasmo. Ele escreveu um livro chamado Escuta Zé Ninguém, onde ele fala de política. E depois ele foi escrever um livro chamado O Assassinato de Cristo, onde ele fala de religião. O cara conseguiu se meter em política, religião e psicanálise. Por isso que ele morre nos Estados Unidos, preso na época do general McCarthy, sofrendo o macartismo, que era uma perseguição aos comunistas. O Freud nunca foi comunista, mas fez a burrice de até a União Soviética aplicar bioenergética nos dirigentes russos e foi chamado de comunista, foi preso e foi suicidado na época do McCarthy dentro de uma cadeia. Ele cria uma teoria fantástica a respeito das couraças. Ele diz que nós, seres humanos, temos couraças energéticas à nossa volta, onde estão localizadas as nossas neuroses e no nosso corpo. E ele nos diz o seguinte, que se nós pressionarmos e circularmos, as nossas células têm memória e nós vamos nos lembrar do nosso passado. Reich vai ter os contemporâneos que estão aí usando massagem, do-in, shiatsu, tem tudo a ver com Reich. Então, uma pessoa é massagista, ela está fazendo coisas reichianas, só que ela não tem uma formação psicanalítica para entender o que vem com aqueles procedimentos. Eu fiz uma formação completa na Fundação William Reich, que não existe mais, gosto imenso, aplico nos meus pacientes. Você terá essa aula, William Reich, mas você me perguntou, não é, o que era a teoria reichiana. Ela é muito complexa. O que você vai ter é o apanhado daquilo que ele fala de psicanálise. Nós não podemos estar falando que ele falava de política e religião. Podemos, quando muito, indicar a bibliografia, para você se aprofundar, correto? Mas lembrando que foi uma teoria fantástica. William Reich, ele criou a teoria da energia orgânica, tá? Eu vou pôr aqui energia orgânica. Vocês podem procurar um monte. E os livros que eu recomendo dele, os livros são aqui. Função do Orgasmo. É muito interessante. Orgasmo. Certo? Depois, o assassinato, não sei se eu errei aqui, viu, gente? De Cristo, que também é um livro muito interessante, e Escuta Zé Ninguém. Claro que ele escreveu mais livros, mas se vocês lerem esse, vocês terão uma visão muito alargada de quem foi Reich, tá? Porque eu estou mandando aqui para ilustrar um pouco com os filmes, tanto Jung quanto Reich, com os livros, porque claro que filmes reichianos também existem, mas eu não vou passá-los aqui hoje. Mas enfim, eu espero que isso ilustre um pouco quem tem interesse por conhecer o Reich e ler os livros, interesse pelo Jung, assistir os filmes e ler os livros, certo? Eu tenho aqui uma pergunta da Carol, é uma pergunta extensa, né? Ela me pergunta aqui o seguinte: o que é para o Freud a descarga oral, anal e fálica? Escuta Zé Ninguém, livro de William Reich, obrigada, tá perfeito.
Assim como o assassinato de Cristo e função do orgasmo, ele tem mais, mas são 3 clássicos para se conhecer o William Reich. Muito bem, me perguntaram o que é fase oral, anal e fálica, isso é complexo. Freud vai dizer que nós temos 2 pulsões básicas, a sexual e a agressiva, a partir do momento em que nós nascemos e elas precisam ser descarregadas. Né? Nós temos uma excitação, uma tensão. Por exemplo, se você tem fome, como é que você descarrega a pulsão? Se alimentando. Se você tem necessidade de fazer xixi, você vai ao banheiro e se alivia da bexiga. Então, são descargas pulsionais biológicas. Mas você tem descargas pulsionais emocionais, psicológicas, racionais, conscientes e inconscientes que você precisa descarregar. Então, o Freud dividiu isso de uma forma psicobiológica, ou seja, levando em consideração a idade biológica e a idade psíquica do ser humano. E isso é para todos os seres humanos, tá? A fase oral é o momento do nascimento do bebê. Tudo que o bebê conhece é oral. Por quê? Porque ele ainda não fala, não anda. A expressão que ele pode ter é a boca sugando o seio materno e sugando tudo que lhe vem à boca. Então, a fase oral é a fase em que a descarga da pulsão sexual e agressiva é feita pelo ato de sugar. De 0 a 1 ano. A criança suga o leite materno, a mamadeira, qualquer coisa. Se você colocar um dedo, ela vai sugar. Né? Quando ela começar a conseguir, ela leva o próprio dedo na boca. Então, se você não der uma chupeta, ela chupa o dedo, certo? E existem mais coisas que, se você tiver uma fixação, você terá comportamentos XYZ. Mas aí fica muito prolongado para eu explicar aqui para vocês. Né? Nós já estamos às 17 horas e 20 minutos, então eu vou tentar ser sucinta. A partir de 1 ano de idade, como a criança precisa aprender a controlar os esfíncteres, ou seja, precisa controlar o cocô e o xixi, ela não pode mais fazer na fralda, ela tem que ser socializada. Então ela procura a família, a mãe, o pai vão ensiná-la a fazer esse controle. Vão comprar piniquinhos bonitinhos, vão ensiná-la a fazer isso, né? E ela vai aprender. Essa fase se chama fase anal, aonde a descarga dos impulsos sexual e agressivo se faz pelo ânus, né? A criança aprende a reter emoções, reter uma série de coisas. E essa fase vai aproximadamente de 1 a 3 anos de idade, ok? Finalmente, aos 3 anos, a energia, o aprendizado do controle dos esfíncteres está feito. A criança já sabe usar as dependências do banheiro de uma forma correta. Ela não faz mais nada sem controle. A partir daí chamamos fase fálica, porque é a fase em que a criança descobre, o menino descobre que tem um pênis e a menina descobre que não tem. Ela se sente castrada e acredita que o menino é superior a ela, mais ou menos por volta de 3 anos. A descarga pulsional passa a ser feita pelo pênis, ou seja, a criança manipula os seus órgãos e brinca com eles, né? E ela se exibe para o adulto. Não é que ela exibe os órgãos genitais. Por exemplo, a criança diz assim, olha para mim, eu vou virar cambalhota. Ela começa a exibir o corpo como um todo. Por isso é a fase fálica. Então, as crianças de 3 anos, 4, 5, elas ficam fazendo brincadeiras para uns olharem, as próprias crianças e os adultos, não é? Aquilo que as crianças chamam de fazer micagem. Então, isso é a fase fálica. E essa fase perdura por toda a vida. Ela vai ficar sempre. As pessoas poderão ficar fixadas em algumas das fases. Ninguém é 100% de uma fase, né? Nós podemos ter um pouco de fixação em cada fase. E, oportunamente, eu falarei mais isso para vocês. Eu gostaria de deixar aqui uma lembrança bastante importante. A próxima segunda-feira é dia 20 de novembro. Dia Internacional aqui da Consciência Negra. Então, em respeito a essa categoria de pessoas que são tão discriminadas, a SBPI também fará
um feriado e nós não teremos chat, tá bem? Nós teremos depois na outra segunda-feira. Então, lembrar que dia 20 é dia da consciência negra e nós não teremos chat, tá bom? É bom ficar avisado aqui para vocês se organizarem e poderem aproveitar o feriado da melhor maneira possível. Bom, nós estamos chegando no final. Eu gostaria de saber se tem mais perguntas, porque eu ainda tenho uma pergunta de regressão. A aluna pergunta se as técnicas acontecerão numa prática presencial. Sim, acontecerão. Você manda um e-mail para sbpi@sbpi.org.br fazendo a pergunta de quando haverá esse dia para as técnicas. Estou retornando agora ao curso. É Maria. Olá, Maria, como vai? Você está bem? Tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda. E é o Ricardo? E você, Ricardo? Você é aluno de que módulo? E a Carolina, que módulo que você está, Carolina? É sempre bom falar com vocês, né? Porque vocês são o nosso motivo de fazer um chat, né? De responder perguntas, tirar dúvidas, não é? Sugerir livros, filmografia e bibliografia a respeito do curso de psicanálise integrativa e de técnicas de regressão e hipnose. Tá bom? Eu gostaria de saber se tem mais. Nós temos 4 minutinhos para vocês estarem nos fazendo perguntas, não é? Então, quem nos perguntou sobre regressão, qual é o dia que nós vamos ter as práticas? Do dia 20 ao dia 26 eu vou ter o regressão condensado. Aí, se alguém quiser vir, por favor, também mande um e-mail. Nossa, a Maria disse que está bem, buscando avidez de conhecimentos, certo? Então, eu vou colocar aqui que o regressão vai acontecer dia 20 até 26 de janeiro, aqui na sede da SBPI. Você manda um e-mail para sbpi@sbpi.org.br pedindo maiores informações. Porque esse ano, gente, não dá para fazer mais nada, né? Porque o ano, né, já... Ah, o Ricardo está matriculado no curso gratuito para conhecer a SBP. É um prazer tê-lo, Ricardo. Você poderá fazer as perguntas que achar necessárias, independente de fazer o curso de formação. É um prazer estar aqui respondendo a vocês. Especialmente eu, que adoro psicanálise. Para maiores informações, então, do curso de regressão, vocês vão mandar um e-mail, né, para o sbpi@sbpi e nós vamos ter o maior prazer em falar com vocês. Lembrando que o nosso 12º Congresso de Psicanálise Integrativa acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro. Vai ser um congresso extraordinário, num grande hotel aqui de São Paulo. Eu vou estar abrindo com a primeira palestra, junto com o presidente do Sinatem, e teremos mais 4 palestras no sábado e 4 no domingo. Bom, gente, chegando ao final o nosso chat, lembrando que segunda, dia 20 de novembro, não haverá chat, é o dia da consciência negra, mas na outra semana aqui estaremos com vocês, tá? Obrigada.